Com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, para que a gente siga falando de um assunto que é muito importante e que afeta muitos dos nossos ouvintes. Uma pesquisa realizada pelos cientistas da USP e também para a Unifesp identificou que 65,5% da população relata ter problemas relacionados ao sono. E chama a atenção que as mulheres são as mais afetadas, respondendo por 1/3 desses casos. É um dado que já é recorrente tanto em estudos nacionais como internacionais. Os brasileiros, portanto, não têm dormido bem, doutor Moreno, bom dia. Bom dia. Pois é, isso é preocupante. A gente pega aí mais de 50%, ou seja, é mais comum dormir mal do que dormir bem. Isso é um dado grave. A gente nota que houve um incremento aí nessa taxa. A gente antes tinha uma taxa em torno de 1/3 da população com problemas de sono, e isso dentro da população idosa é em torno de metade. Tá? O idoso ele tem, em geral, uma piora na qualidade do sono, tá? Apesar de a gente saber que o sono do idoso ele muda, ele fica mais parecido com o sono do bebê, né? Um sono com menor quantidade de horas ininterruptas, né? O idoso ele não dorme mais 8 horas, ele dorme 6, acorda e dorme de novo, tá? Mas mesmo assim a gente tem uma taxa de insônia maior. E essa pesquisa associa como uma sequela da pandemia. Isso é preocupante. A gente está vendo cada vez mais pesquisas mostrando aí o quanto que a pandemia impactou na saúde por diversas formas. Isso é uma coisa que a gente ainda está descobrindo, até pesquisas mostrando até sobre o impacto das crianças, né, que nasceram e foram gestadas durante a pandemia. Então isso é mais um dado relevante aí para a gente ficar atento. Mas chama atenção, né, porque 1/3 da população, até imagino que sim. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. 2 em cada 3, né, pois nessa pesquisa, né? Nicolas, Dr. Moreno e o Bruno que estão aqui. Tem dificuldades para dormir? 2 para dormir? Não. Vocês? Não, hoje tipo não. Pois é. Nicolas... O meu problema não é dificuldade para dormir, é a quantidade pequena de horas que eu durmo, mas eu durmo bem. Em geral, eu durmo bem. Com exceção se faz uma refeição mais pesada antes de dormir, mais questões pontuais, mas em geral eu durmo bem. Tem que cuidar, né? Tem que ter os seus cuidados, mas Bruno, tem dificuldade? Mais novo, né? E aí o doutor Moreno fala que 50% dos idosos têm problema. Exato. Mas onde é que está então para chegar a 65%? Será que os mais jovens estão tendo dificuldade de dormir agora? Porque, claro, a gente sabe que tem pessoas, mas chama atenção, esse número é muito elevado mesmo, né? E as dicas, né? As valiosas dicas do que fazer, além do Nicolas falou agora há pouco, a não comer, né? Um lanche pesado ali, né, antes de dormir, mas quais são as outras dicas também? Com certeza. Não, esse número provavelmente está aumentando entre jovens, a pesquisa fala entre mulheres. A gente, por acaso, também vê que entre mulheres a gente tem um consumo muito alto também de benzodiazepínicos, que são os medicamentos tarja preta para dormir, que erroneamente, são muitas vezes utilizados, prescritos pelos médicos como primeira escolha no tratamento da insônia. E é bem isso que está falando mesmo. A primeira forma de tratar o problema no sono é alterar a higiene do sono. Então, criar rotinas de sono. Tem que acordar tal hora, tem que dormir tal hora. De noite, depois que escurece, não comer comida pesada, café, chimarrão. Por exemplo, ver algo muito empolgante, ver um filme muito empolgante, aquela coisa de dormir com a televisão. Isso não é o certo, já que a luz branca da televisão, a luz branca de qualquer lâmpada, em geral, ela atrapalha muito o ciclo circadiano da pessoa. Isso interfere erroneamente na gente. Tá? Exercício extenuante também, aquele pessoal que faz academia muito forte depois que escurece, isso também pode atrapalhar o sono. E muitas vezes, quando o indivíduo tem muito tempo ocioso, ele passa muito tempo na cama, né? A cama ela foi feita para dormir e para a prática sexual. Tá? Então, o indivíduo que passa muito tempo na cama lendo, vendo TV, deitado, às vezes até comendo, fazendo tudo em cima da cama, isso com certeza atrapalha muito aí o ciclo de sono. E é uma coisa que a gente vê muitas vezes no idoso, né? O idoso às vezes passa muito tempo deitado na cama sem fazer nada, ou enfim, só descansando, e isso com certeza atrapalha o sono noturno. Então isso tem que ser feito, essa lição de casa tem que ser feita antes,
para depois ver se precisa usar medicamento. Pois é, doutor, eu ia justamente entrar nessa seara, porque a gente tem uma série de recomendações da chamada higiene do sono, né? Exato. Inclusive, essa pesquisa ela cita que os viciados em mídias sociais podem ter um sono pior, mas quando que isso se torna patológico? Como que a pessoa identifica, poxa, já fiz tudo o que eu poderia e ainda assim não estou dormindo bem, estou tendo insônia, não estou conseguindo descansar? Qual que é o momento de procurar um médico especializado ou algo nesse sentido? Não, com certeza. Depois de fazer a prática da higiene do sono, uns 7, 14 dias, e o sono persiste de má qualidade, e o sono de má qualidade, o que é? É a sensação de não dormir bem, a pessoa acorda e tem a sensação, olha, eu não dormi bem, ainda estou cansado, eu queria ter dormido demais, ou a sonolência diurna. A pessoa passar o dia naquela moleza, eu tenho a sensação de que se eu deitar agora eu vou dormir. Isso é sonolência diurna. Então são essas duas principais formas da gente notar que a pessoa não está com sono legal ainda. Passou de 2 semanas fazendo direitinho, mas tem que fazer direitinho, esse que é o problema, as pessoas não fazem direitinho, aí sim tem que procurar um profissional. Muitas vezes, a maioria das vezes, o tratamento medicamentoso, ele é de curto prazo, tá? O tratamento medicamentoso de longo prazo, quando eu falo longo prazo, 3 meses ou mais usando remédio, é em condições excepcionais. A gente, na maioria das vezes, o tratamento da insônia é tiro curto. É só para ajudar a pessoa naquele momento e depois ela tem que parar de usar o medicamento. Esse tratamento mais alongado, ele se dá quando a insônia está associada a outros problemas que não somente o sono. Exato. Muitas vezes a ansiedade e a depressão são as principais causas de insônia de forma secundária. Tá? Outra causa importante que a gente tem é a apneia do sono, certo? Que a gente vai ver principalmente em pessoas mais obesas, pessoas de mais idade, pessoas que consomem muito álcool, porque o próprio pescoço da pessoa que tem a apneia do sono ele já é mais gordinho, a pessoa já fica com o pescoço mais rechonchudinho, e essa, ao deitar, faz uma obstrução das vias aéreas, a pessoa realmente ronca muito à noite, às vezes faz paradas respiratórias, e lembrar que a apneia do sono, o tratamento não é dar mais remédio sedativo. Tem muita gente que vai lá consultar, tem apneia do sono, e a gente acaba, o médico, sem investigar, dá remédio, e piora a apneia do sono. A pessoa sem que não respira. Lembrar que os benzodiazepínicos, cisteína preta, diazepam, clonazepam, eles são depressores do sistema nervoso central, ou seja, eles diminuem o nosso sensório, a nossa parte sensorial, diminui a nossa taxa de respiração, em alguns casos até a frequência cardíaca. E isso, na pessoa que tem apneia do sono, é um grande problema. Ela já não respira bem da benzodiazepínico, vai respirar ainda mal, piorando a situação. Então, reforçando a apneia do sono, tem que investigar, e a maioria das vezes a apneia do sono é excesso de peso, que é um outro problema que é muito comum em quem não dorme bem. Além dessa questão da higiene do sono, dos hábitos saudáveis, eu acrescentaria ainda educação financeira, porque dormir pensando nos boletos também atrapalha. Exatamente, tem que pagar o boleto ou chutar o balde, não pagar e ir para o Paraguai. Aí vai tirar mais sono ainda depois. Tá certo, valeu. Tá certo, um abraço a todos. Valeu. Médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, falando a respeito então mais uma vez dos cuidados que é preciso ter em relação ao sono. Eu comentava e brincava em relação a essa situação envolvendo a questão financeira. Saiu uma pesquisa hoje que fala justamente a respeito do número de brasileiros endividados. Chega perto de 70 milhões de pessoas com dívidas em atraso, que logicamente afeta todos os âmbitos da nossa vida. É preocupante. Obrigado, Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, todas as segundas-feiras aqui no quadro Direto ao Ponto.